Esse eu fiz aqui. Nós sentimos fome todos os dias, Exatamente. estamos no processo de exclusão todos os dias, é preciso inventar se já está feito. Já está feito. Está feito, claro. Sim. É só diagnosticar. A circunstância se exige. O PIC de alguma forma pegou uma folha e desenvolveu aí. Olha, Agora, a Gisele dos Santos reclama balanço. Balanço. E a Isabel dos Santos diz que vai investir o dinheiro de Angola retirado daqui ilegalmente para investir na juventude em Portugal, no emprego em Portugal. Ainda por cima, estou-lhe a dar só inputs, ela há cerca de 3 semanas manifestou indesejo, não é? Ficou indignada com o facto de haver a feira do emprego e mandou também as suas bocas. Como é que agora diz que vai investir o nosso dinheiro daqui lá fora? Primeiro eu gostaria de fazer aqui uma análise relativamente aos próprios pronunciamentos da TISE em relação ao pedido de balanço, que é normal que se tenha balanço. O governo tem que apresentar um balanço. Mas é preciso, às vezes, tirar um bocado de sensibilidade, de raiva e de menosprezo pelo Presidente da República atual. O que nós vimos na TISE acaba por ser nessa perspectiva, tá vendo? Ela tem que levar em consideração que o pai dela governou o país durante 38 anos. E a governação de José Eduardo Santos... 38 não. 38, o país, né? O país. Não, depois ficou como político há 39 anos. Pode dizer, o país, estou a falar governar o país. Mas deixa dizer que, não, estou-lhe a cortar, porque, pronto, eu acompanhei coisas, por ser um pouco mais velho, não é? Acompanhei coisas que... O presidente José Eduardo Santos, o ex-presidente, está no poder. Poder não é só quando você tem... Não, estou a falar... Não estou a corrigir, estou a dar input. Ele entrou para o governo em 1975. Ok. Entrou para o governo em 75. Mas entrou gostei. E depois, e saiu agora, e queria sair em 2019. Não, queria sair não. Nunca foi pretensão dele sair. Não? Queria só enfatizar, o José Eduardo Santos está aqui nesse parágrafo bíblico. Né? E o Cota Miguel faça a sua leitura. Mais uma vez, vai-me desse trabalho de fazer leitura, meu Deus. Aqui, vossos telefones também novos, caros. Não sei quantos telefones caros. É bíblico, de Provérbios 29, versículos 2 e 4. Quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. Um rei justo e honesto ajuda seu país a crescer e a viver em paz. O rei que quer ficar rico às custas do povo acaba destruindo a sua nação. Então queria de alguma forma enfatizar. A Isabel dos Santos está nada mais nada menos do que chorar os privilégios que de alguma forma tipo foram que ela perdeu, entende? Fazer um balanço... Olha, desculpa-me, rapidamente, diz que aqui há uma coisa diferente. Quando o governo é honesto, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. Imposto! Epá, está Sim. Quer dizer, o IVA vai começar em outubro. É uma menina mimosa que está a chorar dos privilégios. E ela tinha que compreender a dimensão do que são privilégios. Os privilégios que a Isabel dos Santos, que orientou a Tizé, viveram ao longo destes 38 anos. O Zeno também. O Zeno e toda aquela corja de malandrinhos pequenos, está a ver? Que são cúmplices dessa dilapidação do erário público. A Mana Marta também. A Mana Marta, tudo aqueles... Tem que devolver o dinheiro. Yeah. Tem que devolver o dinheiro. Tem que devolver. Esses privilégios vieram na base de quê? Da falta de direitos da maioria. A maioria foi-lhes roubado os seus direitos e foram acumulados em privilégios. Quando você vem pedir agora ao presidente João Lourenço o balanço em 2 anos, o teu pai é considerado o maior criminoso da história de Angola após a independência. Governou 38 anos. E esse crime estipula-se, é tratado como crime de lesa pátria, porque ele assassinou em todos os setores da vida de Angola. Teve no fraccionismo no 27 de maio. Segundo a história, é o bufo que esteve lá. Nos anos 80, o assassinato contra os tocuistas. Nos anos 90, 92 e 93, a Sexta-feira Sangrenta, foi ele o protagonista. Agora ele a sair, o Calupeteca e os ovimbundos. Entende? Quando tu quer fazer uma cobrança nessa dimensão, a gente consegue compreender que é preciso fazer balanço. Mas o teu pai teve lá 38 anos. Então, o que acaba por ser percebido? É uma menina mimada que está a chorar dos privilégios que perdeu. Está a entender? É nessa perspectiva. Ela tinha que ser mais inteligente. E o pior, o que mais me dói é que as pessoas ainda dão muita atenção. Ela está nas redes sociais. Ela tem um propósito, fazer barulho. Tem um propósito de desarrumar a consciência dos indivíduos, dos angolanos. A Tizé está na Inglaterra a comer bem. A comer bem na custa daqueles que são pobres, que estão a pagar saúde de dados para ouvir das redes sociais. Nós temos que se emancipar. A Tizé é tão criminosa que está igual ao próprio pai dela. Tão criminosa está igual ao irmão dele, Zeno.
É tão criminosa, tal igual o Coriandu, o Danilo. Está a entender? Ela não tem moral para falar desse povo, para defender. Ela não tem legitimidade para falar do povo de Angola. Que ela é uma criminosa. Pergunta na Tizé por que ela está lá fora. Mas deputada, não? Deputada, por que fugiu? Mas Não deputada fica aqui. fora. Fica aqui, vai na Assembleia da República. Fugiu por quê? Agora, quanto à irmã dela, Isabel dos Santos, nós temos que compreender uma dimensão do que está a acontecer. Aquela situação da Feira do Emprego, quando elas depois foram para as suas páginas de redes sociais e responderam. Aquilo é aqui uma guerra de egos entre elas e a nova governação do Presidente da República, do João Lourenço. É o que está em causa. Ela tira o dinheiro daqui de Angola de uma forma criminosa, leva para Portugal, vai fomentar emprego em Portugal. Nós temos que tirar aquele paradigma que está nas nossas cabeças que a Isabel é uma grande empresária. Empresária de quê? A Isabel conseguiu construir um império econômico e financeiro num período que no ano de 2013 que aprova-se a lei de probidade pública e ela aparece na revista Forbes como a mulher mais rica da África. Isso era num período criminoso. Que tipo de ovos de galinha que ela vendeu? Que lhe deram 3 bilhões de dólares, veio da onde? A resposta é muito simples. Ela teve a cumplicidade do poder político, que é o nepotismo, que o seu próprio pai desvirtualizou o conceito da palavra nepotismo. Está a entender? Teve o respaldo político. O respaldo político para quê? Para tirar as concorrências. E ela ficou em setores chaves, que são setores de rendimentos que estão dentro das necessidades diárias, que é o que é? Telecomunicação, todo mundo quer ligar no telefone. Ninguém tem licença, a única licença é da Unitel. E essa Unitel ela não abriu com dinheiro dela, abriu com dinheiro do Estado. A SAP ela abriu com que dinheiro? Não há decreto presidencial que financiou 60 milhões de dólares que é para ter a abertura da SAP. O Candando e as outras empresas. Temos que tirar esse paradigma. Ela foi protegida para entrar num processo de monopólio. Não estou a querer dizer que os monopólios às vezes estão errados, mas os monopólios são errados quando tu não dás possibilidade dos outros discutirem. Entende? Então, nem Isabel dos Santos, nem a Tizé, nem o Coriandu, nem o José Eduardo Santos têm legitimidade para falar do povo nessas condições, porque nós estamos a viver nessa miséria fruto da desgovernação de José Eduardo Santos. Fruto da desgovernação. A Tizé tinha que abrir a boca como deputado na época que mataram o menino Rufino, no Zango. Tinha que ser humanista nessa perspectiva. Foi no tempo do pai dela. Foi no tempo do pai dela. O Alves Caçulha e o Camulinga, foi em que tempo? Do pai dela. Aqueles que foram enterrados nos crocodilos. Aqueles que morreram na Serra do Monte Sumo. O Calupeteca. O que mais agravante, o que mais me dói é que segundo a lei, o Código Penal de Angola, a condenação... São 24 anos. Eram 24 anos. O máximo. O Calupeteca foi quanto? 28 anos. O Zeno está onde? Está aí a comer gelados. Está cá? Não sei, está onde? Okay. Sim. O Danilo está onde? Todos fugiram por quê? Sim. Então estamos a dar muita atenção. O que mais me dói nos angolanos é que a gente ama canalhas, dá atenção a canalhas. Não sou contra a liberdade de expressão dela, mas é preciso lhe ouvir e deixar de lhe ouvir a partir de agora, porque a Tizé está a atrofiar a vida, a nossa própria vida. De fora, ela está conseguindo fazer tá isso. Entender? Porque o pessoal está a dar muita atenção a ela, as redes sociais, para quê? Não há motivos. Vão empregar agora cidadãos em Portugal. Não é de hoje. A Isabel sempre disse isso, teve esses discursos. O próprio pai dela que disse que os jovens angolanos eram coisa, eram frustrados. Incompetentes. Agora, quando tu dizes incompetente, essa incompetência dos quadros de Angola não vieram do nada. A incompetência está no ciclo do processo da pedagogia implementada pelo Estado. Como é que se formam os indivíduos em Angola? Nos 38 anos. Os 38 anos se formou indivíduos arrogantes, indivíduos formatados. Era a propósito de José Eduardo Santos, de manter a cadeira do poder. Só que ele deu-se mal com João Lourenço. Saiu guerra. Está a entender? Ele queria dar continuidade. Ele vou meter um boneco meu que eu vou continuar a dominar. Eles tinham essa ideia, eles não pensaram que o poder acaba. Não fizeram leituras. Mas José Eduardo Santos, eu te garanto, Cota Miguel Neto. Nós, o povo de Angola, vamos ir buscar em Barcelona. Vai ter que vir aqui. Tem que pagar. Está lá a fazer o quê? Tem que pagar. Você que era patriota, não disse que era um grande patriota. Tem que pagar. Patriota foge. Está a fugir por quê? Porque ele sabe o que é que ele fez. É um criminoso, de facto. Um criminoso. E o crime dele pode ser tipificado como um crime contra a humanidade, porque deixou toda uma nação Arrasca. Deixou toda uma nação sem comida. Níveis de desemprego elevados, olha só. Falhou o combustível outra vez. Não, já falha há muito tempo, Cota Miguel. Taxa de mortalidade uma das mais elevadas no mundo. Ele é que meteu Angola nos 10 países, da lista no universo dos 10 países mais corruptos do mundo. Vamos só ver aqui. Sim. Existem valores integrativos do ser humano. Sim. Né? Estes valores integrativos. E isso ao longo dos 38 anos de governação de José Eduardo Santos. O ser humano ele é composto em 4 elementos fundamentais. Ele é bio,
ponto 1. Ponto 2, ele é psico. Ponto 3, ele é sócio. E ponto 4, ele é cultural. O que é que está a acontecer? Ele é bio por ser um ser vivo. Ele é psico por ser um ser pensante. De facto, ele pensa. E se ele pensa, ele realiza. Ele é sócio por ser um ser social. Tem que estar integrado numa comunidade. Ele é cultural porque ele defende valores e hábitos e costumes culturais. E depois, para se ter o equilíbrio do ser humano, é preciso passar por 3 pontos fundamentais que são inatas à própria concepção humana, do ponto de vista biológico, que são reações automatizadas que não podem ser reguladas nem pela consciência, nem pela razão. É que é o quê? A fome, o sexo e o sono. Isso ninguém consegue regular. O sono te leva, o sexo te chama a atenção para você ir atrás. Claro. Como a fome precisa ser saciada. São necessidades fisiológicas. Sim, fisiológica. Depois, Epa, também diagrama. sim, vamos buscar aqui uma pirâmide das necessidades, que é a pirâmide de Maslow. Ela é dividida em 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos importantes. Essas são as necessidades fisiológicas. Ok. Aqui são necessidades de segurança. Uma sociedade sem segurança é uma cidade boa. Que as pessoas podem andar a altas horas, podem andar... Sem segurança? Não, com segurança. Com segurança. Uma sociedade com estabilidade social, a família está bem, os amigos, as comunidades. Uma sociedade, quando atinge o nível de sociedade equilibrada, ela atinge o nível de autoestima. Epa, então vivemos bem. Quando tu atinge o nível de autoestima, vai ao ponto número 5, autorrealização. Essa sociedade não está autorrealizada há 38 anos por uma questão muito simples. Os angolanos ainda têm problemas fisiológicos. Quais são os problemas fisiológicos? Comer. Ainda comer. Sono, não dorme. Não Não dorme. tem sono. Não, se você Não não tem dorme com emprego. pesadelo, não tem emprego, tá entendendo? O José Eduardo Santos manteve nesses 38 anos de governação. Então ele tem esse diagrama. Ele tem esse diagrama, ele próprio controlar. sim, para Também controlar. tem o diagrama do Agora, pique. vê o pior. Quando esse diagrama... Olha, já não temos muito Não, tempo. vamos acabar, conta, Miguel. Temos 2 minutos. 2 minutos só. Ok. João, faz favor só. Dentro desse diagrama, há aqui componentes que depois unem-se, que vão dar forças e valores perversivos. A necessidade e a carência, que é o ponto número 1, gera o ponto número 2, nasce a tendência. O ponto número 2 nasce o ponto número 3, que é o comportamento executor. O comportamento executor nasce o ponto número 4, que são objetivos, motivos e razões. Quais são os objetivos, motivos e razões? O tecido social fragilizado ou desassistido pelas políticas públicas do José Eduardo Santos. Sabe o que é que isso vai dar? Está aqui. Vai acabar. Vai acabar. Olha o tempo. Barreiras que geraram frustrações e inversão de valores. Comportamentos desviantes e antissociais, criminalidade, prostituição, suicídio, homicídio, alcoolismo. Dentro disso, onde é que está o Coriandu, a Isabel dos Santos, dentro de uma cadeia porque roubaram uma galinha por causa da fome? Não estão lá. Não estão lá, está a entender? Estão lá. Sim. E está a dizer E conta, Miguel. e já mesmo, a terminar, você não falou, ele também não disse, rapidamente, temos 1 minuto e meio, sobre Só a precisava de 20 empregabilidade. segundos. Uma empregabilidade em Portugal. Com o Exatamente. dinheiro de Angola. 20 segundos, conta, Miguel. Os sinais definem a situação. Sinais. Escrevi aqui, né? É, É um né? sinal. É. Não, Ok. é um sinalzito, Ok, um né? sinal, ok. Mas se eu não tivesse feito esse exercício, não teríamos essa tinta da lapiseira Na mão. Veja o seguinte, vejam só o que eles fizeram com a Sonangol. A Sonangol tem parcerias no BCP, tem no BPI, tem BPN, tem 49% na Mota em Gila, Angola, tem 8% no BAI, tem 25% no Amorim Energia e 32% na Enacol, na Olha o tempo, olha o Epway. tempo. Angola tem 75%, no Atlântico tem 9%, Caixa Tota 25% e depois tem 30% no Milênio Angola. Veja só Obrigado. muito rapidamente. Obrigado. Veja só muito rapidamente. Se o dinheiro do petróleo foi usado para o coiso, para comer, tempo. ou pelo menos acabou, onde é que foi o dinheiro, o rendimento proveniente dessas empresas? Obrigado por estas palavras maravilhosas. Estive com 3 figuras da nossa sociedade. Toyo Zone está de regresso. O Pique está connosco. E o Gangsta é aquele que eu chamo Nelson dos Dembos. Mas eu sou Mukongo da rádio.